Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, para quem não me conhece ainda, sou a Amanda, da Bluesoft, consultora de RP, mas acredito que todo mundo já sabe quem eu sou. Hoje eu vou falar sobre o corpo fala e também sobre linguagem corporal. Eu vou falar sobre dois tipos de linguagem corporal. Uma mais usada para entrevistas de emprego, para identificar pessoas que talvez não estejam falando de verdade, assim, faltando com a verdade. E também eu vou falar sobre algumas doenças que o corpo reage e que às vezes a gente não sabe o porquê. Então, até coloquei uma frase aí: mesmo quando a boca cala, o corpo quer falar. Muitas vezes a gente não pode falar uma coisa ou não quer falar uma coisa, só que o nosso corpo reage. E aí a gente pode identificar algumas coisas aí. Bom, primeiramente, o que é a linguagem corporal? Então, é uma comunicação não verbal. Então, é uma comunicação com gestos, expressões faciais, postura. É tudo que a pessoa não fala, mas ela demonstra de alguma forma. Então, por exemplo, às vezes você está conversando com alguém ou fazendo uma entrevista de emprego, e aí a pessoa começa a abaixar a cabeça, colocar a mão assim. Então pode ser um sinal de que a pessoa não está muito à vontade com o que ela está falando. Lembrando o que eu vou falar aqui, gente, assim, pode ser, não é que a pessoa está mentindo, às vezes ela está nervosa e teve uma reação, mas são alguns sinais que a gente pode prestar atenção, tá? Então esse é um deles. Outro sinal é quando a artéria fica meio pulsante, a pessoa começa a ficar com a mão no pescoço, como se ela quisesse não falar aquilo, então ela está um pouco preocupada com aquilo que ela está falando. Outra coisa são os braços cruzados, poucas expressões nas mãos, ou as mãos escondidas no bolso, como eu estava aqui, ou começa a suar a mão. Então, assim, são indícios que a pessoa está nervosa, que ela está tentando, né, barrar alguma coisa aí, que ela não está muito à vontade. Outra coisa, das pernas, o pé balançando, a perna balançando, ou às vezes a pessoa faz tipo uma barreira com a perna, como se ela não quisesse falar aquilo, mas ela tá falando, mas o corpo dela tá se voltando contra ela. Então, aqui tem alguns sintomas também. Outra coisa é que as pessoas que mentem costumam piscar muitas vezes. Então elas começam a piscar muito, o olhar fica meio trêmulo assim, porque ela não... Tudo isso são desconfortos que o corpo tá sentindo, mas que ela tá falando mentiras, né? Outra coisa também é que às vezes a pessoa conta uma história triste, mas ela tá rindo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Por que você saiu do seu último emprego? Não deu certo, né? Tipo, na verdade ela brigou com o chefe e não deu certo, mas já passou, tá tudo bem. Então pode ser um sinal que ela não tá falando muito bem o que ela queria falar. Outra coisa é o tom de voz. Às vezes pode ser que altere, a voz pode ficar mais aguda. Por exemplo, você pode começar a fazer perguntas que a pessoa tá começando a se complicar, ela começa a alterar o tom de voz, ou ficar muito lento, ou ficar muito rápido. Alguma coisa ela vai começar a reagir aí. Então, assim, essas são algumas coisas que podem acontecer que a pessoa pode estar mentindo. Eu coloquei duas curiosidades aqui que eu também não tinha nem ideia. É que quando duas pessoas desconhecidas têm um encontro pela primeira vez, nos primeiros 10 minutos elas tendem a mentir uma para outra pelo menos 3 vezes. Então, porque você não está confiando muito bem na pessoa. E um casal, depois de casado, mentem um para o outro em cada 10 interações pelo menos uma vez. Então assim, mas às vezes vamos dar um desconto, né?
Você vai fazer uma surpresa para sua esposa e não quer que ela saiba, você vai ter que mentir, claro. Então, assim, vamos pensar que é só nesses casos que a pessoa tá mentindo, né? Vamos acreditar que sim. Então, essas são algumas linguagens corporais, mais da parte de pessoas mentindo. Agora eu vou entrar na parte do corpo fala sobre doenças. Às vezes a gente pode estar com algumas reações no nosso corpo que a gente não sabe o porquê. Às vezes, eu tô super bem, do nada eu tô com algum problema. Por que será? Às vezes a gente não tá percebendo o que tá acontecendo, só que o nosso corpo tá reagindo. Por exemplo, geralmente quem não chora muito fica resfriado. Geralmente quem não comunica sobre as aflições, quem não desabafa, tem dor de garganta. Geralmente quando a pessoa tá com muita raiva, o estômago dói. Tanto é que se a pessoa se estressa muito, às vezes dá uma gastrite, uma úlcera. Então, o estômago tá lá reclamando. Quando a pessoa é muito solitária, pode atacar um diabetes. Quando a pessoa tá insatisfeita, ela pode engordar. Por exemplo, tá insatisfeito ou quando ela tá muito satisfeita, né? Pode ser também. Brincadeira. Não, porque, por exemplo, às vezes a pessoa tá insatisfeita, vai descontar onde? Na comida. Então começa a engordar. Outras coisas. Quando a gente fica meio indefeso, as unhas quebram. Quando a gente tem muito orgulho, o peito aperta. Quando tem medo, a pressão sobe, porque você está com medo. Quando você está com muitas dúvidas, está pensando muito, tem uma dor de cabeça. Esse daqui é um estágio muito crítico, né? Mas quando a vida não tem mais sentido, você morre, né? Quando você tem um perfeccionismo muito aguçado, você pode ter uma alergia. Então, assim, parece brincadeira, mas não é. Às vezes a gente pode estar sentindo alguma coisa e não saber a origem daquilo. Mas o que a gente está fazendo para nós mesmo que o nosso corpo está reagindo? Ele está avisando, falou, tem alguma coisa de errado. Vamos, né? Por que a gente precisa fazer atividade física, tentar ter uma qualidade de vida, um lazer? Justamente para não ter nenhuma doença. Então, é bom a gente prestar atenção nos sintomas que o nosso corpo emite também pra gente. Sobre a linguagem corporal, a gente pode usar em análise de entrevista, que nem eu tinha falado. Em palestras, por exemplo, eu estou fazendo vários gestos aqui, então vocês podem estar notando alguma coisa também. No relacionamento, às vezes também a gente pode notar alguma coisa com o nosso parceiro, ou a nossa mãe, nosso pai. E para identificar doenças. Então, assim, é bom a gente prestar atenção no que o nosso corpo está falando. E é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.